Queridos, é uma alegria podermos celebrarmos juntos, podermos adorarmos junto ao Senhor e podermos ser ministrados pelo Espírito Santo de Deus. Como é que a tua expectativa, como você chegou aqui e de repente você está ainda um pouco apreensivo? Eu quero desafiar você a abrir o teu coração, deixar que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Hoje nós estamos dando continuidade a uma série de mensagens que eu comecei há 2 semanas atrás, chamada Ordem e Progresso. E eu falava sobre essa necessidade, que muitas pessoas querem o progresso, mas elas não estão com a vida em ordem, não tem como ter progresso se não estiver em ordem. Então muitas pessoas querem prosperar em algumas áreas, mas falta ordem, falta você alinhar o teu coração. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. Na primeira semana, na primeira mensagem, nós colocamos ali algo sobre libertação dos bloqueios emocionais. E como muitas pessoas não conseguem crescer porque existem bloqueios emocionais que travam esse processo de crescimento. E hoje, o tema da mensagem de hoje é investindo na saúde espiritual. E quando nós falamos em investir na saúde espiritual, o que nós estamos falando? O que é um investimento? Você tem investido, você investe na poupança, você investe em aplicações no mercado financeiro, ou você investe tempo, esforço para obter algo. O que você tem investido? Então, quando você investe na Bolsa de Valores, você espera obter um resultado ali. Quando você investe no teu casamento, você quer ter um casamento saudável, por isso que você investe. Quando você investe nos seus filhos, você está buscando que os seus filhos cresçam, amadureçam e se preparem para a vida adulta. Então, quando nós pensamos em investimento como algum recurso, esforço ou tempo que nós investimos, que nós aplicamos em algo para ter algo como retorno disso. E aí a minha pergunta é, aonde você tem investido a sua vida? Aonde você tem investido prioritariamente a sua vida? Não tem problema você investir em finanças, não tem problema você investir, mas aonde você tem investido prioritariamente a sua vida? Investimento é vida, investimento é intencionalidade. Para você que acha que investimento é só quando você investe em recurso financeiro, você sabe que o seu salário é fruto de vida. Você vai lá, dedica a vida no seu trabalho e recebe um salário. E hoje se fala muito, quando nós falamos em investidores, tem muita renda passiva, onde o próprio valor que você gerou, que Deus gerou através da sua vida, ele começa a gerar recursos ali, e você começa a ser sustentado por aquele recurso, sem precisar muito esforço. Mas aquele recurso inicial foi fruto de vida. Sabe, e nós precisamos entender que investimento é vida. Lá na parábola dos talentos, nós vamos ver que aqueles que investiram, eles tiveram uma ação, eles tiveram um retorno. Foi dobrado os talentos. E aquele que simplesmente ficou parado, falou assim, eu vou enterrar esses talentos, porque eu não quero perder isso. Até aquilo que tinha foi tirado. E hoje nós vamos falar um pouco sobre investimento espiritual, entendendo qual é esse investimento, como que ele funciona. E eu quero desafiar você a olhar para a tua vida espiritual e ver como você tem investido no teu crescimento espiritual. Queridos, com muita tristeza, eu acho que o padrão caiu muito. Muitas pessoas não conseguem hoje entender o que é investir espiritualmente, investir no teu relacionamento com Deus, investir no crescimento da tua espiritualidade. E eu começo a viver um sincretismo religioso, eu começo a viver como se uma religiosidade, e eu não entendo o que é a essência. A essência, a vida espiritual, ela vai transbordar para as outras áreas. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23, o apóstolo Paulo afirma assim, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Está falando de santificação. Que todo o espírito, olha só, o espírito, a alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está desafiando a nós nos mantermos santos, nos mantermos em intimidade com Deus, em obediência com Deus, mas ele começa no espírito, na alma e no corpo. O que acontece é que muitas pessoas invertem.
E elas começam, não, eu tenho que santificar o corpo, a alma e o espírito. E eu não entendo, eu não creio que o apóstolo Paulo colocou essa ordem por acaso. Porque quando eu dou ênfase ao corpo, o que é dar ênfase ao corpo? Tudo aquilo que envolve a natureza da carne. Quando eu tiver isso, eu vou investir na igreja. Quando eu tiver aquilo, eu vou buscar a palavra de Deus. E aí eu começo, e ao invés de experimentar o sobrenatural, que transborda no natural, eu vou para o natural. E esse natural, ele não consegue transbordar para o sobrenatural, por quê? Porque é muito limitado. Eu estou de acordo com a minha autossuficiência, de acordo com as minhas limitações humanas. Agora, quando eu invisto no sobrenatural de Deus, ele vai transbordar no meu natural, ele vai transbordar na minha alma, no meu corpo. Para manter a alma, corpo santificado, tudo é consequência do investimento da minha vida espiritual. A vida espiritual deve nortear minha caminhada. Por isso que a vida espiritual é a chave para todas as demais áreas. Sabe, queridos, entender isso é tão importante, porque até uma idade da minha vida, na minha juventude, eu vivia totalmente dominado pela carne. Eu me converti aos 23 anos. E até lá, tudo que eu fazia era para satisfazer os desejos da carne. Sabe aquele negócio? Eu ia para as noitadas e ficava até de madrugada, lá, em balada e bebida. Aí amanhecia no outro dia com aquele gosto de guarda-chuva. Quem que já acordou com gosto de cabo de guarda-chuva na boca? Levanta a mão aí. Alguém aqui já? Só eu? Ah, tem aí uns guerreiros aí que já passaram por isso. Graças a Deus virou um passado. Mas sabe o que acontece? Aquilo ali era vivendo para satisfazer os desejos da carne. E quando eu me converti, aí as pessoas, a primeira coisa que falaram assim, virou fanático. Olha só, virou agora virou o carola crente. Sabe o que é carola? Você sabe o que é carola? Aquelas pessoas que, eu não sei muito bem o que é, mas eu sei que deve ser alguém que se envolve muito lá com os terços da religião católica, e eu respeito profundamente. Tenho meus irmãos, 2 irmãos católicos, tenho meus pais, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que quando me converti, houve um rótulo, você virou fanático, agora não bebe mais, agora não vai mais para as baladas, agora não, e agora deve ter uma lista de pode e não pode lá na igreja. E eles não entendiam, e as pessoas de fora não entendiam, que a minha vida com Deus não me trouxe prisão, mas trouxe liberdade. Se você tem caminhado com Cristo e você não está experimentando liberdade, questione a tua conversão, questione a sua entrega. Por quê? Porque caminhar com Cristo é motivo de nós vivermos livres. Eu posso fazer tudo o que eu fazia antes, mas existe uma decisão no meu coração, isso não faz parte mais da minha vida, isso não me edifica em nada, e eu não quero mais isso para a minha vida. E eu quero trabalhar hoje esse investimento na vida espiritual. Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia, eu vou estar lendo lá no Mateus capítulo 6, um texto muito conhecido. Todo o capítulo 6 é o sermão da montanha, onde Jesus subiu no monte com uma grande multidão e ele pregou o evangelho ali. E ele pregou as verdades, ele explicou muitas coisas a nós. E quando nós falamos de investimento espiritual, nós precisamos entender o que é mais importante, nós precisamos olhar para as prioridades. Então lá no capítulo 6, no versículo 25, o texto da palavra de Deus diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a sua vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Elas não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como uma delas. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homem
de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Queridos, é um texto muito conhecido. É um texto muito conhecido. Ele está falando, Jesus ali na montanha, dizendo que nós precisamos viver o nosso dia a dia sem se preocupar. Isso não quer dizer que nós não devemos nos prevenir, mas ele está elegendo claramente uma prioridade. Por que você está preocupado se o teu terno é da Docicabana? Como é que é o nome? Não sei nem o nome dessas marcas aí. Alguém conhece aí? Ou a calça, na minha época era a calça Zump, que tinha um raiozinho. Aí tinha uma marca do Canguru, que eu nem lembro o nome. Era uma marca do Canguru também, que aí tinha Wrangler. E havia uma preocupação enorme de querer se mostrar, de querer aparecer. Depois que você vê que tudo isso não vale nada. Tudo isso é vento. Você precisa investir naquilo que é a essência. Na sua vida espiritual, naquilo que é a essência. Porque isso vai transbordar nas outras áreas da sua vida. De repente você está buscando dinheiro, poder para ser relevante. E você não precisa de dinheiro e poder para ser relevante. Você precisa ser um verdadeiro discípulo de Jesus, para que você seja relevante. Para que você transborde na vida de outros, para que você dê um testemunho do que é a verdadeira vida. Se a verdadeira vida está ligada a uma posição, se está ligado a um cargo, a um poder, a dinheiro, você está equivocado. Você está equivocado. Primeiro investimento que nós precisamos ter é na vida espiritual, porque foi essa a clara orientação do Senhor. Sabe, muitas pessoas não conseguem encontrar um progresso na vida, pois estão investindo na direção errada, a ordem está errada, está tudo invertido. O texto de Mateus que nós lemos aqui está falando sobre investimento de nossas vidas. Todos nós temos o mesmo tempo. Tem alguém aqui que tem 25 horas por dia? Tem 24 horas e 1 minuto? Não tem, todos nós temos o mesmo tempo. Mas como é que você investe seu tempo? Muitas pessoas têm investido tempo jogando videogame, na internet, nada contra, se é uma diversão. Mas tem gente que se tornou existencial. Tem pessoas que acham absurdo porque eu não tenho joguinho no meu celular. Por que eu precisava ter um joguinho no celular? Eu não tenho, certo? Porque não faz sentido, certo? E aí tem gente que vem e conta umas séries boas, e tem séries boas também. Não tem nenhum problema de vez em quando você assistir uma série. Eu gosto de vez em quando sentar com a minha esposa, com meus filhos, comer pipoca e assistir um filmezinho. Mas isso não pode gerar uma dependência. Então muitos estão jogando tempo precioso fora, e isso vai gerar reflexos muito destrutivos. Essa semana eu conversava com uma advogada, e ela falava, eu estava tentando marcar um horário, que eu precisava conversar com ela, e ela falou, tem um cliente que tem um assunto muito urgente para esse horário, eu vou tentar jogar ele um pouquinho mais tarde. E disse que foi muito difícil jogar esse cliente das 10 para as 11 horas, porque o problema dele era muito urgente. E eu só tinha esse horário das 10, e eu fui lá às 10, e ela falou assim, esse meu cliente das 11, ele falou que era muito urgente. E aí eu tentei antecipar o que era. E ele falou assim que ele estava jogando um joguinho na internet e excluíram ele. E ele precisa entrar com uma ação judicial para voltar ele para esse joguinho. E era muito urgente. E ela falou assim, eu não quis questionar, porque talvez a urgência dele não é minha. Sabe, e isso é muito impressionante. Por quê? Porque isso é um reflexo do que as pessoas têm investido na nossa sociedade. Isso é reflexo aonde está o meu coração e aonde isso tem levado. Tem muitos homens que têm uma mulher linda e vai para a pornografia. Deixa a mulher sozinha no quarto e vai para a sala na pornografia. Não faz sentido. Não faz sentido. Sabe, tem muitas mulheres que ao invés de sair com o marido, de ter aquele tempo ali, só sabe
chicotear, não faz sentido. Dizendo, não aguento mais, as crianças. Sabe, tem hora que você tem que deixar eles, tranca eles bem bonitinho dentro de casa, e sai vocês dois. Semana passada nós fizemos isso lá em casa. Meus filhos já são adolescentes já. Deixava eles em casa lá, telefone ligado, e saímos nós dois. Fomos namorar. Queridos, nós temos que investir tempo aonde vale a pena. E aí quando nós vamos para a palavra de Deus, e eu quero começar ali pelo versículo 33, onde ele fala, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o tema central das Escrituras. Quando nós vamos lá, olhando para o Novo Testamento, a palavra grega basileia, que é o reino de Deus, é encontrada 144 vezes. É muito dita. Reino de Deus não é o céu, o reino de Deus não é a igreja, embora nós sejamos agentes do reino de Deus. Mas Mateus 4,17 diz ali, daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Todo o ministério de Jesus foi focado no reino de Deus. O reino fala do direito legal de Deus, que Deus tem de governar sobre todas as coisas. Venha o teu reino. Venha o teu reino, é isso que nós dizemos lá na nossa oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus também. Certo? Está ligado a vir o reino de Deus em nós, em nossa sociedade. Como é que eu posso buscar o reino de Deus? Deixando Deus governar em todas as áreas da minha vida. Onde você investe o seu tempo? Sabe aquele programinha do celular que você chega no final do mês e ele dá um relatório? Quanto tempo você ficou no WhatsApp? Quanto tempo você ficou no YouTube? Se nós incluíssemos ali quanto tempo você ficou na presença de Deus, o que esse relatório diria? Será que ele diria que esse foi o maior tempo que você ficou ou menos tempo que você ficou? A questão não é você deixar de fazer A, B ou C, a questão é de você priorizar o que é a prioridade. Buscar a Deus deve ser uma prioridade, eu devo desejar buscar o Pai. Eu devo estar ansioso para o meu encontro com o Pai. Para o meu encontro diário com Deus, isso tem que ser algo muito, mas muito especial. Sabe, às vezes eu gosto de acordar mais cedo, porque quando eu acordo 7, 7h30, já começa a pipocar muita mensagem. Eu descobri que das 5 às 7 pouca gente está acordada. Então eu tenho buscado ter o meu encontro com o Pai nesse horário. Então hoje foi o dia que eu acordei 5 horas, fui lá, fiz meu chimarrão, coloquei um louvor, falei, papai, agora eu e o Senhor. Todo mundo dormindo, que é maravilha, não toca o WhatsApp, nada. Só o Chiquinho aqui da igreja, que 6 horas ele manda uma mensagenzinha do Prover. Mas eu já sei que a mensagem dele vai chegar, e vem com a devocional ainda. Mas um tempo especial com Deus tem que ser algo prazeroso. E você investir na sua vida espiritual, faz você transbordar no teu dia de uma forma tão leve. Pode vir a pancada que for, pode vir a luta que for. Eu estou conectado com a fonte. Eu estou conectado com o meu Deus. Então, o meu desafio nessa noite, quando nós falamos, coloque em ordem a sua vida para você ter progresso, eu quero desafiar, coloque em ordem na sua vida espiritual para ter progresso. Ninguém aqui vai estar lá ticando se você faz o teu devocional, se você lê, se você ora. Isso aí é um problema seu, é seu e Deus. Ninguém fica lá me fiscalizando. Sabe, mas a impressão que eu tenho é que muitas pessoas, elas acham que tem alguém fiscalizando. E às vezes eu dou um ar de espiritualidade. Só que a hora que eu vou ver é tudo uma casca, porque internamente não tem nada. É uma religiosidade aparente. Queridos, a vida plena com Deus, deixar ser governado pelo Espírito Santo de Deus, tem que fazer de você uma pessoa melhor. Uma pessoa que perdoa com mais facilidade. Uma pessoa que não se abate com as provações. Uma pessoa que não deixa ser derrotado pela pressão do dia a dia. Sabe, tem pessoas que de repente você está aqui comigo e você não está nem conseguindo ouvir essa mensagem. Porque Satanás vem com acusação. Eu não estou aqui para acusar ninguém não, gente. Eu não estou aqui para acusar ninguém. O que eu quero desafiar você a fazer uma autoanálise.
Porque como nós conversamos sobre bloqueios emocionais que travam, eu falei bloqueios emocionais aonde mentiras na nossa mente vai gerar sentimentos, então as mentiras geram um sentimento mentiroso que gera atitudes que também são mentirosas e perdem a oportunidade. E é assim que de repente vem uma palavra e você já se protege, você já se bloqueia. Isso aí não é para mim, não, esse pastor está me acusando. Eu não estou acusando ninguém. O que eu quero e desejo no meu coração, que possamos ter uma geração de discípulos que vivam investindo na vida, no relacionamento com Deus. Porque isso não é fanatismo, isso é vida. Querem me chamar de fanático? Chame o jeito que quiser, não quero, não estou nem aí, não estou nem aí. Agora, o que eu não quero ser acusado é de um discípulo hipócrita, que prega e não vive, que diz assim, eu sou discípulo de Jesus, mas faço tudo contrário à palavra de Deus. Queridos, eu não sou santo não, todos nós aqui somos pecadores, quem não é pecador aqui levanta a mão. Aí ia acabar sendo agora. Todo mundo é pecador. Nós temos pecados, temos lutas, temos provações, temos tentações. Todos nós estamos expostos a tudo isso. Agora, uma coisa é certa. Eu posso buscar santidade. E eu posso buscar crescer na presença de Deus. Então, hoje, os pecados que eu cometo hoje são muito mais leves do que há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos atrás. Hoje, as provações me pegam de uma forma muito mais difícil do que pegava há 10, há 15, há 20. Por quê? Porque hoje eu procuro estar melhor do que ontem. E procuro estar pior do que amanhã. Porque amanhã eu quero estar melhor que hoje. Eu preciso crescer espiritualmente de uma forma exponencial. Eu vou crescendo espiritualmente até chegar, eu não sei aonde eu vou chegar. Eu só sei que eu quero chegar na presença de Deus com as mãos cheias. Se Deus te chamasse hoje, como é que você se apresentaria diante de Deus? Suas mãos estariam vazias ou suas mãos estariam cheias? Cheias da presença de Deus, cheias de vidas transformadas, cheio de honra, cheio de legados daquilo que Deus colocou e confiou a você e você passou a outros. Nós precisamos olhar para o Senhor com expectativa. Queridos, eu quero rapidamente aqui, o tempo passou, mas é muito interessante, porque o tempo passou, mas eu estou com o coração tranquilo. Tem um pastor que fala assim, quem me dá 5 minutos? Quem dá 5 minutos aqui? Está aqui? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ixi, dá para ir até meia-noite. Tem um pastor que faz isso. Mas eu quero, rapidinho aqui, para investir na sua vida espiritual, eu quero trabalhar conceitos claros, conceitos práticos, tá? Primeiro, entenda as prioridades. Versículo 25 diz lá, pois eu lhes digo, não se preocupe com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou que beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante que a roupa? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O que Jesus está dizendo aqui? Não é o apóstolo Paulo, é Jesus. O que Jesus está dizendo? Prioridades. Prioridades. A vida é muito mais importante do que você vai comer viver, ou beber, certo? O corpo é muito mais importante do que você vai vestir. Ele está falando prioridades. Ele está trabalhando as preocupações da vida e como a nossa mente pode levar a inverter as prioridades. Queridos, nós não precisamos ir muito longe para perceber que a autossuficiência gera muita destruição. Já viu as pessoas que falam assim, eu me garanto, deixa comigo. Certo? E porque eu não tenho uma prioridade de buscar a Deus, eu tento resolver do meu jeito. E a hora que eu não consigo do meu jeito, eu vou indo, vou afundando, chego no fundo do poço e eu olho para cima, Deus, me ajude. Quantas pessoas têm andado com autossuficiência? Você é uma dessas pessoas? Você é alguma das pessoas que tem buscado coisas antes de você ser um verdadeiro discípulo? Quando eu tiver isso, ou quando eu tiver aquilo? Nós precisamos entender o benefício de ter uma vida espiritual com Deus, e a vida espiritual deve ser prioridade. Queridos, eleja isso como uma prioridade. Quero fazer algo muito prático aqui. Como é que você investe o seu dia em oração, na leitura da palavra, na intimidade com Deus, deixando Deus falar contigo?
Você tem vivido isso? Se você não tem vivido, eu não estou aqui para acusar, mas eu digo o seguinte: comece hoje, certo? E você não vai saltar aqui do 0 ao 100, não, do 0 ao 5, ao 10, ao 15. Eu digo que a vida espiritual é como uma espiral, ou você está subindo ou você está descendo. Tem muitas pessoas que colocam metas intangíveis. Eu vou ler a Bíblia toda em um mês. Aí começa no primeiro dia estourando. Aí daqui a pouco desiste. E aí daqui a pouco, porque é uma meta intangível. Coloque algo, se você não aprendeu a ler com regularidade na sua infância, como eu tive muita dificuldade. Aí eu fui fazer logo direito, tem que ler bastante. Todo mundo me assustava. Mas aí o direito me trouxe o exercício da leitura. E se você não tem essa prática, comece com um versículo, 2, 5, 10, mas não deixe de buscar a presença de Deus diariamente. Sabe, lá em 1 Tessalonicenses, ele fala do espírito, alma e corpo. Nós lemos esse versículo. E são 3 dimensões que faz parte do que nós somos. Investir na vida espiritual, começando pelo espírito, que transborda na alma, que transborda no corpo. Colossenses 1,9 diz lá: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedimos que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. O que ele está falando? Você vai conhecer a verdade, a vontade de Deus para a sua vida se você conhecer a Cristo. Você vai ter o pleno conhecimento se você buscar intimidade com Deus. Ninguém vai te revelar o segredo se você não tiver intimidade. Ninguém. Hoje eu estava com um grande amigo, ele revelou um segredo para mim e falou: segura aí, eu não fale para ninguém ainda. E eu vou ter que segurar. Mas ele confia em mim. Certo? Então, o que nós precisamos entender, se você quer que Deus revele os segredos que Ele tem para a sua vida, somente com intimidade. Somente com intimidade. Então, a vontade de Deus, tem a vontade de Deus que é determinante, que nós não podemos fazer nada, mas tem a vontade de Deus para a sua profissão, para a sua família, para a sua vida, para sua vida espiritual. Busque intimidade para você conhecer. O segundo ponto, para investir na sua vida espiritual, é preciso estar atento ao agir de Deus. Olha ali no versículo 26, observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam, certo? E aí ele começa a trabalhar os lírios do campo, e ele começa dizendo assim: olhe, o agir de Deus. O agir de Deus na natureza, o agir de Deus nas pessoas. Como é que Deus tem agido na sua vida? Você tem olhado, está sensível? Às vezes nós não percebemos os pequenos milagres que Deus tem operado nas nossas vidas. Eu estava, essa semana, num trânsito doido, eu precisava pegar um negócio numa loja aqui, certo? Impossível ter uma vaga para estacionar. E de repente, Deus, abre uma vaguinha aqui. Daqui a pouco entra o carro saindo, bem na frente. Obrigado, Senhor. Coincidência para você, para mim foi milagre. Sabe, por quê? Porque tudo o que Deus faz na minha vida é milagre, porque eu sou o milagre de Deus. Sabe como é que você foi formado? Você é o milagre de Deus. Agora Deus me deu o direito de ser chamado filho. Aí tem os mimos de Deus. Você tem experimentado esses mimos de Deus? Deus está agindo. Queridos, lá em Eclesiastes 11:5, assim como vocês não conhecem o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. O que ele está dizendo? Deus está agindo no invisível. Nós não vamos conseguir compreender todas as obras de Deus, por isso que nós precisamos confiar. Nós precisamos viver e aperfeiçoar a nossa fé. E aí o terceiro ponto aqui, para investir na vida espiritual, é preciso exercitar a nossa fé. No versículo 30, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe, amanhã lançado ao fogo, não vestirá vocês, a mais vocês, homens de pequena fé. Olha o que Jesus fala. Jesus condena as pessoas que têm dificuldade de crer. Sabe, confiar no Senhor é entender que os planos de Deus são maiores que os nossos. Lá em Jeremias 29 diz lá: porque eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Plano de fazer prosperar e não de causar dano. Você conhece os planos que Deus tem para você? Sabe, lá na tua família, qual o plano que Deus tem para você lá?
Qual o plano que Deus tem lá para o seu trabalho? Qual o plano que Deus tem para você aqui na igreja? Qual o plano que você tem na sua família? Dos seus pais, dos seus irmãos? Você tem entendido o plano de Deus para a sua vida? Será que o plano de Deus para a sua vida é você sobreviver ou você viver a plenitude? Sabe que tudo o que você precisa para ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida já está em você. Tudo. Você quer ser bem-sucedido financeiramente? Você já tem essa capacidade. Por quê? Porque Deus nos criou para dominar. Agora, você quer ser bem-sucedido no seu casamento? Você já tem essa capacidade. Porque a palavra de Deus nos ensina como fazer isso. Você quer ser bem-sucedido no seu trabalho, na sua vida, na sua saúde? Tudo já está em você. O que você precisa é buscar a intimidade com Deus para que seja revelado. Aonde eu vou, Deus? O que eu faço, Senhor? Como que eu ando, Senhor? Porque quando eu conheço a palavra de Deus, eu vou estar constantemente numa encruzilhada, eu vou por aqui, eu vou por aqui. Opa, pela palavra eu vou por aqui. Certo? Eu estou aqui no meu casamento, aí eu chego numa encruzilhada, eu vou pelo caminho da justiça ou do poder. Caminho da justiça eu vou brigar com o meu cônjuge, eu vou tentar provar que eu estou certo. O caminho do amor, eu vou amar, eu vou perdoar, Não, a palavra de Deus diz que eu devo ir pelo caminho do amor. E quando eu vou pelo caminho do amor, o amor é poder. Mas se eu não tenho a palavra de Deus, eu chego aqui na encruzilhada e vou pelo caminho do poder. E aí, porque eu vou pelo caminho do poder, eu perco a capacidade de amar. E aqui eu me arrebento. E aqui eu deixo mágoa, eu deixo ressentimento. Queridos, a palavra de Deus, ela nos ensina a viver uma vida plena, uma vida que vale a pena ser vivida. Isso é investimento para a eternidade, isso é investimento no nosso espírito. Se você não tem investido na sua vida espiritual, saia hoje daqui com uma convicção: eu vou investir na minha vida espiritual, eu vou buscar mais a presença de Deus, eu vou buscar, e Deus revele os seus planos para mim. Revele os seus planos para mim. Peça que Deus revele aquilo que está escondido. Aquilo que está escondido. Queridos, Deus tem uma estratégia para a sua vida pessoal, familiar e profissional. Mas essa revelação, ela vai ocorrer conforme for a tua intimidade, a tua preparação. De repente Deus não está abrindo as portas em algumas áreas da sua vida porque você não está preparado ainda. Porque isso poderia se tornar uma grande maldição na sua vida. Eu já tenho um amigo que ele foi promovido num grande cargo. E ele não soube trabalhar com aquela promoção. E aquilo que era para ser uma bênção para a vida dele se transformou numa grande maldição. Por quê? Porque não havia conexão. Não havia entendimento dessa intimidade com Deus. E para fechar, queridos, para investir na vida espiritual, seja intencional em buscar o reino de Deus. Veja lá, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Não está dizendo assim, ó, se você quiser, vai lá, tenta buscar o reino de Deus. Não, busquem. Está dizendo assim, vá, busquem o reino de Deus. Busque essa intimidade com Deus. E a sua justiça, que todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Queridos, essas coisas que serão acrescentadas não são riquezas. Pode até ser, mas não é isso que a palavra está dizendo. Não são bens, não são... Pode até ser, Deus ele não tem, eu vejo assim Deus querendo que todos nós possamos prosperar, mas essa riqueza espiritual, ela é que dá sentido à vida, ela que dá sentido à vida. Eu estou formando, agora no início do ano eu estou completando 20 anos de formado, na área do direito. Eu tenho muitos amigos delegados, amigos que foram secretários de segurança pública, juízes. E eu converso, nós temos um grupo ali que estamos organizando uma festa de comemoração dos 20 anos. Eu vejo gente ali que já está no segundo, terceiro casamento. Eu vejo gente ali que está com a vida destruída, correndo atrás do vento, tentando se prender a um sucesso profissional, ainda buscando um auge do sucesso profissional, mas com a vida destruída. Sabe, passou 20 anos, e aquelas pessoas tinham potencial de fazer 20 anos diferente.
E eu olho para os 20 anos que eles passaram, no mesmo tempo que eu. Eu olho para trás e eu vejo 17 anos de casados, 2 filhos, um ministério. Deus cuidando de mim de uma forma tão bela. E eu olho para eles, Deus está cuidando deles também. Mas eles abriram mão de viver algo extraordinário com o Senhor, porque continuam correndo atrás do vento. Vai mais quanto tempo? Mais 10, mais 15, mais 20? Aí eu consegui um patrimônio enorme, como aconteceu recentemente, com um casal que o pai dela faleceu com muito dinheiro. Antes de chegar no funeral, os irmãos já estavam brigando pela herança. Não caia nessa armadilha. Isso eu não estou dizendo que você não deve ter sucesso profissional. Deve ter sim. E Deus vai abençoar. Sabe, eu tive um sócio por 7 anos e eu não tive sucesso na minha profissão. Durante esses 7 anos eu sobrevivia, mas eu só consegui viabilizar hoje ser um pastor voluntário, não remunerado, e ser remunerado pela minha atividade profissional a partir do momento que eu coloquei um sócio majoritário na minha empresa, que é o nosso Deus. Falei, Deus, a partir de hoje, o Senhor é sócio majoritário aqui. E nada aqui nesse escritório será feito sem aprovação do Senhor. Aqui vai se emitir nota de tudo, aqui não tem mentira, aqui. E cada cliente novo que foi chegando nesse tempo, nesses de 13 anos, 14 anos, que eu tomei essa decisão, todos a primeira coisa que eles sabiam, é o Deus que eu servia. É aquele que realmente domina sobre todas as decisões que eu tomo. Eu prefiro perder o negócio, mas eu não quero desobedecer ao Senhor. Eu perco o negócio, mas eu não deixo de investir na vida da minha esposa. Eu perco o negócio, mas não deixo de investir na vida dos meus filhos. Por quê? Porque essa é a prioridade. A vida espiritual, a minha vida com Deus, a minha vida com a minha família. Depois vem o meu trabalho, depois vem o meu ministério. Queridos, a linha da vida está passando. Quando você olhar para trás, quais as marcas que você deseja deixar para as próximas gerações? Quero terminar com uma historinha que eu ouvi muito interessante. O jovem estava se preparando para uma formatura numa universidade. E há muito tempo ele admirava aquele carro, aquele carrão. O pai dele é um grande empresário, bem sucedido. E ele estava com a expectativa, falando, na minha formatura, meu pai vai dar de presente aquele carro. Chegou no dia da formatura, estavam todo mundo festejando, logo após, o pai chama ele e falou, filho, eu tenho um presente para te dar. E ele pensou, é o meu carro. Ele chegou lá, o pai tinha preparado uma caixa muito linda. E dentro estava a palavra de Deus. Foi gravado o nome dele, com muito amor, com muito carinho, com uma dedicatória. A hora que aquele filho vê ali, fala assim, o quê? Você vai me dar uma Bíblia? Mas ficou revoltado, acabou com a festa. Pegou as coisas dele e foi embora. Eu vou me virar. Eu não quero mais saber de nada. E saiu bruscamente ali. Passou algum tempo, ele sem notícia do pai, e a falta de perdão, e ele começou a pensar, eu tenho que voltar, para restaurar o relacionamento com meu pai. De repente ele recebe um telefonema dizendo, seu pai faleceu. E ele, com o coração apertado, vai para a cidade do seu pai. E ele chega lá e perdi a oportunidade de restaurar o relacionamento com meu pai. E ele chega naquele escritório, ele começa a olhar e a Bíblia estava lá, em cima de um armáriozinho, aquela caixa. E ele vai lá, pega aquela caixa, ele abre aquela Bíblia, e a Bíblia tinha uma marcação. Mateus 7,11, que diz assim, se vós, pois, sendo maus, sabe dar boas dádivas ao vosso filho, quanto mais o vosso Pai, que estás no céu, darás bens aos que lhe pedirem. E a hora que ele abre assim, ele mexe naquela caixa e cai a chave do carro.
E ali tinha uma nota fiscal, de alguns dias antes da formatura dele. E na nota fiscal estava lá, pago à vista. Aquele filho começou a chorar compulsivamente, porque o coração dele estava tão focado em algo que era natural, que os olhos poderiam ver, que ele não conseguiu enxergar o que era o sobrenatural que estava acontecendo. Deus não queria somente dar um carro a ele. O pai dele não queria somente dar um carro a ele, mas queria transmitir um valor. Talvez você está aqui nessa noite e você tem negligenciado a sua vida espiritual. E eu quero desafiar você a tomar uma decisão hoje, de deixar Deus trabalhar o teu coração, para que você seja um discípulo segundo o coração de Deus. Você pode fechar seus olhos? Como é que você tem caminhado com a sua vida? Como é que você tem vivido a sua vida espiritual? Lá em Romanos 8:27 diz lá: e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Queridos, talvez você vai precisar entender as prioridades, estar atento ao agir de Deus, exercitar a sua fé e buscar intencionalmente o reino do Pai. Você está aqui nessa noite, de repente você chegou aqui, e você não sabe como é que eu busco o reino de Deus. E a primeira coisa que nós precisamos fazer para buscar o reino de Deus é entregar a nossa vida a Ele. O Senhor Jesus fala que quando nós reconhecemos, lá em Romanos 9, o apóstolo Paulo escreveu: se nós crermos no Senhor Jesus, se nós reconhecemos que nós somos pecadores, pedir perdão dos nossos pecados e reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador, nós temos a salvação eterna. E esse é o início de uma vida espiritual que vai transformar a sua vida. De repente você está aqui nessa noite e você nunca entregou a sua vida ao Senhor. Eu quero desafiar você a fazer uma oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço, eu quero pedir perdão dos meus pecados, eu quero reconhecer o Senhor como meu Senhor e meu Salvador, em nome de Jesus. Você fez essa oração? Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Graças a Deus. Pode baixar. Mais alguém? Você fez essa oração? Graças a Deus. Lá atrás, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Você que está aqui na internet, você fez essa oração? Coloque no chat aí: eu entrego minha vida ao Senhor, eu entrego minha vida ao Senhor, eu entrego minha vida ao Senhor. Queridos, e de repente você está aqui, você precisa mudar algo na sua vida espiritual, você precisa investir mais na sua vida espiritual. Eu quero desafiar você, que hoje está tomando uma decisão: eu vou investir na minha vida espiritual. Quero desafiar você a te colocar de joelhos onde você está, dizendo assim: eu quero mais do Senhor, eu quero buscar mais o Senhor, eu quero buscar mais a presença de Deus, eu quero buscar mais a intimidade com o Pai, eu quero buscar mais a intimidade. Você que está aqui também no YouTube, no Facebook, os irmãos e irmãs estão se colocando de joelhos aqui presencialmente, você pode se colocar aí também, porque eu quero orar pela sua vida, eu quero colocar diante de Deus a sua vida, porque o nosso Deus, Ele espera que nós possamos buscar a Ele intensamente, que nós possamos espiritualmente buscar cada vez mais a presença do Pai. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado, Senhor. Louvado seja o Senhor, porque a palavra do Senhor nos ensina a buscarmos ao Senhor em primeiro lugar. Nós queremos sim, ó Deus, abençoa esses irmãos e irmãs que nessa noite entregaram a vida ao Senhor, dizendo assim: eu quero conhecer mais ao Senhor, eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero pedir perdão dos meus pecados. Confirma no coração delas,
dessas pessoas, desses irmãos e irmãs, essa decisão, que possamos juntos ajudá-los a crescer, ajudá-los a viver o novo do Senhor. Abençoe, Deus, esses irmãos e irmãs que estão aqui de joelhos, quem está nas suas casas de joelhos, Deus abençoa. Nós queremos sair dessa noite daqui, desafiados a viver o novo do Senhor, a viver um novo tempo com o Senhor, a viver uma intimidade com o Senhor, a investir espiritualmente no nosso crescimento espiritual. Nós não queremos ter uma espiritualidade rasa, nós não queremos ter um relacionamento raso com o Senhor, nós queremos profundidade. Deus, nos dê profundidade, nós queremos conhecer intimamente. Revela a nós a sua vontade, revela a nós o seu querer, revela a nós os mistérios, que nós possamos entender e compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Abençoa, Deus, cada irmão, cada irmã que está aqui nessa noite, seja nas suas casas, seja presencialmente, que nós possamos sair daqui desafiados a investir na nossa vida espiritual, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o Senhor.